Mas a proposta de hoje é tratar sobre cidade. Nós sabemos que os espaços urbanos estão cada vez mais hostis, ou as condições que outrora foram pensadas para abrigar a condição humana com conforto, com estabilidade e com progresso têm falhado miseravelmente em todas as nuances possíveis. Nós sabemos das falhas vinculadas à mobilidade urbana, ao acesso à moradia, aos fatores agravantes de violência, a falha dos recursos básicos de sobrevivência, como trabalho, educação, recursos de saúde e, claro, agora vemos as falhas cada vez mais graves em termos de saneamento e a forma como a população também não respeita as estruturas consolidadas de poder. Os braços dessa situação são inúmeros, são gigantescos. A minha proposta, claro, nesse momento, não é ambiciosa a ponto de tentar entender todos os braços dessa questão, mas de criar uma introdução ao entendimento do colapso das cidades. Ou seja, é uma introdução ao desmoronamento da estrutura urbana, a partir do qual nós vamos conseguir entender nas próximas aulas por que cada um desses braços tem falhado, ou cada uma dessas estruturas, sejam elas infraestruturas ou superestruturas, pensadas para o bem-estar urbano, não conseguiram ser realizadas com sucesso, ou não conseguiram ser, digamos, executadas de forma que pudessem proporcionar ao indivíduo um mínimo de estabilidade, já que nós estamos percebendo que a vida nas cidades compensa cada vez menos, ou que os recursos dispostos no espaço urbano são mais hostis do que receptivos. Então, é uma aula de introdução. Bom, para nós começarmos a entender esse dispositivo de cidade, ou esse entendimento do que é a cidade em termos de promoção do bem-estar, nós podemos recorrer talvez ao próprio entendimento clássico a respeito da dimensão de cidade ou da dimensão de estado. Eu acredito que essa construção citadina, proposta como dispositivo de bem-estar, tenha sido colocada lá pelas polis gregas dentro da primeira articulação de civilização mais complexa com a qual a gente tem contato na história. Ou seja, é nesse primeiro momento em que se pensa que a cidade seria articulada para a promoção do bem-estar, ou seja, ela viria com uma estrutura de promoção de bem-estar, uma estrutura de prosperidade, e essa estrutura viria amparada com um arcabouço político e um arcabouço econômico tal que ela pudesse gerar para as pessoas uma forma de sobrevivência digna. Essa ideia foi tão forte na sociedade clássica que ela não foi dissolvida na medida em que outras civilizações sucederam e evoluíram. Essa mesma dimensão da cidade como núcleo de bem-estar, de construção de prosperidade, da distribuição de recursos, da gestão de recursos, foi também entendida para os burgos na formação ali das primeiras grandes cidades na Idade Moderna, quando no fim da Idade Média, em que os feudos começaram a ser abandonados, ou pelo menos deixaram de ser o polo principal da economia da época, da mesma forma que essa noção de bem-estar também foi carregada para a articulação das primeiras metrópoles industriais, a partir do século XVIII, com as primeiras revoluções industriais. Ou seja, a cidade continuaria sendo um núcleo de promoção do bem-estar. Então, não é só um lugar onde as pessoas se aglomeram, é um ambiente
que deveria estar sempre em função do indivíduo, ou digamos que responsável e preocupada em promover o bem-estar do indivíduo, né? Nisso, claro, a cidade deveria estar articulada em termos de firmar junto a esse indivíduo tradição, né? De firmar a identidade do indivíduo enquanto cidadão. Esse é um fator importante, até porque tradição e identidade geram paz social, geram articulação comunitária, reduzem a violência e estimulam o trabalho. Então são articuladores econômicos e são articuladores políticos importantes. E claro, esses dois fatores estão conectados à noção de pertencimento, ou seja, estimular entre as pessoas o senso de pertencer ao espaço de moradia. Eu faço parte desse lugar, portanto eu estabeleço laços com ele e nesses laços eu me fortaleço, eu me desenvolvo. Nesse fortalecimento eu trabalho para que essa cidade melhore, para que essa cidade evolua, para que ela cresça de modo a me tornar melhor e a tornar a comunidade toda melhor. Não só a minha família, não só quem está dentro da minha casa, né? Ou dentro do meu condomínio, dentro do meu espaço de sobrevivência. Então, as cidades foram pensadas para o bem-estar do indivíduo, foram pensadas para uma dimensão de prosperidade, foram pensadas para uma formação de cultura. Nós sabemos que as polis gregas ainda eram independentes em relação a um Estado maior. As nossas cidades não são totalmente independentes, mas elas têm governos, elas têm identidade, elas têm história, elas têm cultura, elas têm distribuição de recursos que, de certa forma, são autônomos também. Então, elas ainda são herdeiras da mesma dimensão clássica que originou a nossa concepção mais básica de cidade, né? Então, a matriz é essa. E por onde essa matriz anda? Alguém me responda. Sumiu. Nós não encontramos nem mais estilhaço dessa noção dentro da formação contemporânea. Eu, pelo menos, não consigo enxergar na gestão urbana contemporânea uma cidade que esteja em função do indivíduo, uma política que trabalhe em torno da prosperidade ou da construção de tradição, identidade ou pertencimento. Parece que esses valores da antiguidade clássica ou da idade moderna ou de dentro do início aqui da idade contemporânea esvaneceram. Ficou o sentido mais básico só da articulação da casca, o simulacro de cidade, mas a essência da cidade mesmo, nessa concepção mais profunda, parece ter partido, né? Parece ter sumido. Então, digamos que a cidade esteve estruturada enquanto valor de tradição, identidade e pertencimento, numa lógica de solidariedade mecânica, ou seja, numa lógica de solidariedade mecânica, ainda articulada por Emile Durkheim, o valor mais importante da cidade sempre foi o capital humano, ou seja, era a supremacia do capital humano sobre qualquer outro nível de produção de riqueza, já que a cidade esteve em função do indivíduo. Quem ainda se lembra de alguns aspectos a respeito de solidariedade mecânica deve se lembrar sobre o valor da coletividade e a construção dos laços mais afetivos articulados nessa coletividade, o senso de comunidade. Ou seja, não interessa se a cidade está rica ou pobre, interessa se as pessoas estão bem ou não. E o grande diferencial para o espaço urbano contemporâneo é essa inversão de valores na gestão política. Ou seja, parece que o capital humano deixa de ser um fator relevante para nós entrarmos com um capital bruto
econômico de mais importância do que essa matriz. Todas as análises a respeito de como a cidade se articula no século XX, principalmente do século XX, do XX para o XXI, é feita pela Escola de Chicago. Já devo ter dito várias e várias vezes que a Escola de Chicago é uma das escolas sociológicas mais empenhadas em analisar o fenômeno do espaço urbano contemporâneo. Inclusive, eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre a evolução dessa escola e os principais pensadores e conceitos que ela articula. Quem tiver curiosidade, quiser expandir a percepção sobre o assunto, vale a pena dar uma olhadinha por lá. De toda forma, essa dimensão clássica da articulação de cidade parece ter se rompido no momento em que nós desenvolvemos dentro da cidade esse foco econômico cada vez mais intenso. E esse foco econômico vai resvalar numa série de, digamos, matrizes de infraestrutura, de braços de articulação desse espaço urbano, de dispositivos culturais e ideológicos para os quais a cidade foi pensada. Ou seja, eu não tenho mais uma cidade em função do indivíduo. Nós temos agora uma cidade em função do capital. Ou seja, as cidades hoje são pensadas em função do nível de empregabilidade que ela oferece, em nível do retorno econômico que ela pode gerar, não mais em torno do bem-estar a que essas pessoas estejam condicionadas. O bem-estar das pessoas, elas que lutem para conquistar, O que importa é esse capital. Eu sei que muitos de vocês, no momento em que estou dizendo isso, pensam imediatamente: mas nós precisamos do trabalho para que nós consigamos bem-estar. Sim, você nasceu dentro dessa ideologia, você cresceu dentro dessa formação ideológica. Para a maioria de nós, pensar fora desse modelo é quase impossível. Nós somos condicionados a uma percepção de vida tal que pensar a vida fora da questão econômica, pensar a vida para além da função do capital, é quase impossível. Então, hoje nós não conseguimos pensar, articular qualquer dimensão de bem-estar social que não esteja desvinculada da questão do capital. Nós precisamos vincular o capital a tudo, e para nós ele é a centralidade da garantia de qualidade de vida. Ele é mais importante, inclusive, do que as questões de saúde, de educação, ou de tradição, identidade ou de pertencimento. É a lógica para a qual nós fomos orientados ou nós fomos organizados. Eu costumo fundamentar a origem dessa articulação urbana em função do capital ao consenso de Washington. Cada teórico traz uma matriz para justificar esse processo e eu acho o consenso de Washington uma das referências mais fortes para isso. O consenso de Washington aconteceu em 1989 e foi praticamente um momento de consolidação das matrizes neoliberais, dessas matrizes que nós conhecemos hoje como neoliberalismo. Quando eu falo dessas matrizes neoliberais, não são exatamente as mesmas matrizes que Adam Smith articulou algumas décadas, alguns séculos antes. Não. São as matrizes que Dona Margaret Thatcher articulou, são as matrizes que o senhor Ronald Reagan articulou naquele período. Ou seja, são matrizes que combinavam naquele momento com os interesses de avanço econômico da época. Ou seja, havia naquele momento o interesse de dar mais foco econômico para a evolução dos espaços urbanos do que foco em bem-estar social. Para quem matou aí uma ou duas aulinhas de história, lembrem-se que em 1929
o mundo passou por uma grave crise, né? Foi a quebra da Bolsa, que mergulhou o mundo inteiro numa recessão econômica sem precedentes. Pouco tempo depois, nos anos 30, não me lembro exatamente o ano, mas na década de 30, o governo americano propõe o New Deal, um processo de recuperação do modelo econômico baseado no welfare state, ou seja, num estado de prosperidade. E adivinha, essa noção de um estado de prosperidade estava intimamente vinculada a essa noção lá atrás básica de cidade. De uma cidade em função do indivíduo, de um governo promotor da tradição, da identidade, do pertencimento, de uma valorização sobrenatural do capital humano, da coletividade. Foi o momento em que as cidades estiveram mais empenhadas em cuidar das pessoas. A coisa mais importante de salvar nos Estados Unidos dos anos 30 não era a economia. A coisa mais importante para se salvar eram as pessoas. As pessoas importavam. As vidas humanas importavam. Então o New Deal, junto com a proposta do welfare state, desse estado de prosperidade, era cuidar das pessoas. E aí, em 1989, o consenso de Washington praticamente enterra o welfare state, ou seja, essa noção de um estado de prosperidade é dada como morta. E aí entendem nesse momento que ou investe-se em economia ou investe-se em sociedade. Os dois não era possível mais investir. Então, nesse momento, os governos, principalmente o governo americano, que já influenciava do ponto de vista ideológico a maior parte do mundo, embota a perspectiva humana ou a perspectiva social dentro das cidades e traz esse foco econômico, sobrepujando os interesses com o social. Então é nesse momento ou a partir desse instante que as cidades começam a se tornar ambientes hostis para que a vida humana prosperasse. E aí começam os colapsos cada vez maiores, com moradia, mobilidade, violência, recursos básicos, porque tudo entra em função do capital. Se você tem dinheiro, você não vai passar aperto com essas coisas. Se você não tem dinheiro, sua vida está ferrada, porque afinal de contas, você não vai conseguir sobreviver dentro desse modelo, já que a cidade só funciona em função do capital. Essa é uma das teorias que fundamenta essa organização urbana em função do capital, E claro, sob esse ponto de vista, significa que as pessoas deixaram de viver nas cidades em função de tradição, de identidade ou de pertencimento e começaram a procurar cidades por capital. Afinal de contas, já que os espaços urbanos começam a se articular, principalmente no Ocidente, em função de trabalho, em função de enriquecimento, já que nesse modelo neoliberal ou você tem recurso ou você não sobrevive, foi preciso alterar a dinâmica urbana ou alterar a dinâmica vivida assim, da noite para o dia. Então significa que hoje viver nas cidades não envolve mais necessariamente um interesse afetivo. Nós praticamente embotamos esse senso de coletividade quando nós procuramos uma cidade onde viver. Nós não procuramos tradição, nós não procuramos identidade, nós não procuramos um senso de pertencimento, nós procuramos apenas a necessidade de sobrevivência econômica ou o sonho de desenvolvimento econômico. Ou seja, a gente quer ficar rico, morar numa mega cobertura e aproveitar todas as benesses que o dinheiro puder oferecer. Esse é o único foco de buscar uma cidade ou outra.
E aí, nesse processo, é óbvio que nós vamos nos sacrificar muito em nome dessa sobrevivência econômica ou desse desejo de prosperidade, já que, obviamente, as cidades não são lá tão fáceis assim, ou não vão entregar esses recursos econômicos assim de mão beijada. Vai dar muito trabalho e inúmeras pessoas que vão migrar para as cidades, sonhando com essa prosperidade econômica, não vão consegui-la, vão sofrer muito em subempregos, em precarização, sonhando com essa prosperidade, não vão conseguir. Não vão conseguir porque não tem formação educacional suficiente, porque não tem preparo suficiente para isso, ou porque o próprio mercado não está apto a absorver tanta mão de obra. E mesmo assim, as pessoas vão se sujeitar a essas condições? Mesmo assim, até porque nesse caso, eu já devo ter citado esse conceito algumas vezes, nós sabemos que as cidades são hostis e que essa hostilidade gera perdas gravíssimas na qualidade de vida, mas nós nos mantemos em torno desse sonho de prosperidade. Esse é o velho paradoxo de Giddens. E esse paradoxo de Giddens faz com que milhares de pessoas, Brasil afora, mundo afora, se sujeitem a condições subhumanas, a condições cada vez mais degradantes, em função de quê? De acreditarem, de sonharem em enriquecer um dia, em ocuparem os mais altos postos, em vou trabalhar duro, porque algum dia, sei lá, eu vou ser grande, algum dia eu vou ter muito dinheiro, eu vou passar minhas férias em Paris, eu vou ter, sei lá, um apartamento na praia, coisas do tipo. Então isso alimenta, vamos dizer, níveis cada vez maiores de precarização, ou seja, a vida nas cidades torna-se cada vez mais precária e as pessoas continuam se sujeitando a isso porque acreditam que uma hora ou outra elas vão conseguir um lugar ao sol, e ainda assim vão ocupar as cidades até transformar esses espaços em ambientes saturados, que não comportam mais nem mão de obra, nem sobrevivência. Nós estamos vendo que os espaços urbanos estão saturados. Mesmo que algumas empresas hoje no Brasil estejam fazendo o movimento inverso de sair de grandes cidades e irem para polos menores, já que algumas cidades menores oferecem isenções fiscais e oportunidades para desenvolvimento, mesmo assim as cidades de médio e grande porte do país estão sobrecarregadas. E a gente sabe que macrocefalia urbana gera um colapso infraestrutural sem precedentes. Ou seja, não tem lugar para que todas as pessoas sejam abrigadas, para que haja a possibilidade de uma mobilidade urbana viável, para que as pessoas se locomovam. Não há possibilidade de o Estado conseguir abraçar todas as necessidades que essas pessoas demandam dentro dessas cidades. Ou seja, nós estamos acompanhando esse colapso dia após dia, até porque essa macrocefalia urbana caminha assim e os esforços do Estado para acompanhar caminham assim, porque o Estado caminha muito lentamente para se adaptar às mudanças. Até que ele se ajusta às primeiras mudanças, o espaço urbano já se renovou de novo. E o pico de macrocefalia ou as transformações vinculadas às demandas do espaço urbano já são novas e não suporta. Então, vamos dizer que a evolução urbana acontece num ritmo muito mais acelerado do que o próprio Estado consegue acompanhar. Eu até comento bastante que o Estado é inelástico
né, tem uma dificuldade muito grande de se ajustar às transformações dentro das demandas que lhes são cobradas. Então significa que esse sonho de prosperidade é um dos responsáveis dentro dessa dinâmica do capital por tornar a cidade um espaço cada vez mais inóspito, cada vez mais inabitável, né? Cada vez mais difícil de administrar. Ainda nessa pegada urbana, nós consideramos hoje que o foco maior do grande colapso dentro das cidades é residir nas cidades, né? Então, o foco em moradia, ou seja, todos os temas que você for construir que envolvam cidade, todos eles, deve ser mais ou menos uns 15 temas diferentes que esbarram na temática urbana. Todos eles têm foco em moradia, todos eles nascem de moradia. Vamos dizer que a moradia é o ponto nodal de onde surgem todos os outros problemas que colapsam o espaço urbano. É a nossa Pandora, é de onde nasce todo o caos dentro do espaço urbano. Quando a Marilena Chauí fala de inferno urbano, para quem não conhece, Marilena Chauí é uma grande filósofa brasileira que, na época das manifestações no Brasil, quando o contexto urbano começou a ser discutido com mais profundidade, comentou sobre a forma como nós estávamos vivendo aqui um colapso antigo já, né? E ela coloca os 3 demônios desse inferno. O primeiro deles, moradia, e os outros 2 gravíssimos também, de mobilidade e de violência. E moradia é problema em todos os sentidos. Moradia é problema em termos de saneamento, moradia é problemas em termos de distância, moradia é problema em termos de planejamento, moradia é problema em termos de impacto ambiental e os ambientes onde essas moradias são construídas. Então, moradia é problema em termos de renda, pelo preço a que essas moradias estão alcançando. Moradia é problema em todos os temas com os quais nós formos trabalhar. O nó da questão, quando nós discutimos o fator moradia, é o que a dona Ruth Glass, que é uma das grandes teóricas da escola de Chicago, chama de gentrificação. Provavelmente nas aulas de geografia de vocês já devem ter tido contato com esse conceito. Gentrificação tem a ver com um processo elevadíssimo de especulação imobiliária, ou seja, com a elevação absurda dos preços das moradias em boa parte dos espaços urbanos. O que faz o preço das moradias ser elevado? Governo? Estado? Não. Iniciativa privada. Forças de mercado. Então, tudo isso tem a ver com demandas de mercado. Ou seja, é a forma como o espaço urbano cresce na ausência de controle do Estado. Suponhamos que você tenha aqui sua casinha simplesinha, humildezinha, num bairrozinho da sua cidadezinha, no interiorzinho de qualquer parte desse país. Está aí sua casa. Valor de aluguel acessível, você consegue pagar com o dinheirinho que você recebe, né, do seu trabalho, está tudo indo bem, a sua vizinhança está tranquila, a vida segue tranquilamente. Mas aí o que acontece? De repente o seu vizinho recebe uma proposta para vender a casa. Ele vende a casa dele e ele vai vender a casa dele, que era parecida com a sua, né? Que estava aqui do lado da sua. E quando ele vende essa casa, eles constroem um condomínio vertical de luxo. Fantástico condomínio, tem piscina, tem porteiro 24 horas,
tem mercadinho, tem academia, tem sauna ali nesse condomínio, lindo condomínio. Como já tem um condomínio aqui, esse condomínio atrai a atenção de donos de bares, de pubs, que resolvem fazer aqui um pub super descolado, perfil inglês, para poder, claro, né, servir aos interesses de quem mora nesse condomínio. Então temos um pub aqui. Aí do lado de cá, seu outro vizinho resolve alugar o lote dele para que façam um shopping. Já que tem aqui um condomínio, tem um pub, tem gente cada vez mais rica circulando pelo seu bairro, então significa que tem público bom que vai conseguir comprar no shopping. Então eles fazem aqui um shopping de luxo que vai atrair cada vez mais demanda também. E obviamente vai haver cada vez mais público para esse shopping, afinal de contas, tem gente rica morando no bairro, né? Tem gente cada vez mais sofisticada morando no bairro. O que vai acontecer com a sua casinha? Se a sua casinha for de aluguel, o dono da sua casinha vai perceber que ele pode vender a sua casinha a um preço muito maior, muito mais lucrativo do que o que ele já estava fazendo, já que nem em torno tudo ficou mais caro, né? Ou ele pode subir o valor desse aluguel de forma exponencial para lucrar com o movimento. Ou seja, o salário que você recebe, que dava para pagar o aluguel, já não dá mais. Já não paga mais o aluguel, né? Então, ou você vai ter que, né, sacrificar suas contas, sacrificar o dinheiro da comida do cachorro para conseguir pagar o aluguel, ou você vai ter que se mudar daí, vai ter que morar num lugar mais afastado, né? Sem contar que, para você conseguir comprar suas coisas, comida, né, e qualquer outro bem ou serviço que você provavelmente consumia antes, você vai ter que andar muito, porque aqui em volta você não dá conta de comprar mais. Como tem gente com poder aquisitivo muito mais alto, vivendo e circulando por essa região, significa que todos os produtos aqui em torno, de supermercados, padarias, farmácias, restaurantes, tudo ficou mais caro. É tudo mais caro agora, por esse processo de especulação. Então significa que você já não consegue comprar mais. Você vai gastar agora com mobilidade para conseguir fazer suas compras do mês, para conseguir colocar o pão em casa para o café da manhã. Então tudo ficou mais difícil. Então você vai ter que escolher, ou você desembolsa mais para você conseguir continuar morando aqui, gastando mais com aluguel, mas gastando mais com bens e serviços para conseguir bancar a vida no que agora se transformou num bairro de alta classe, e você também vai ter que desembolsar mais, porque no caso você vai gastar mais com mobilidade. Você pode economizar no aluguel, mas gasta com mobilidade urbana. Entendeu o fenômeno? Então, o fenômeno é sempre ruim. Se você fica ou se você sai, é mais gasto. Ou seja, isso aqui gera um processo de precarização da vida gigantesco, de perda de qualidade de vida, e uma dinâmica frequente de favelização. Ou seja, a favelização no nível de precarização mesmo das moradias, de as pessoas viverem cada vez mais à margem, cada vez mais afastadas, se elas tiverem condição de pagar, se elas não forem alvo do fenômeno hoje que a gente chama de déficit habitacional, ou seja, de as pessoas não terem condições mínimas de conseguir pagar um aluguel para conseguir sobreviver. Então, é um dos fenômenos mais difíceis de lidar, impacta em tudo, já que você mexe com a renda, você mexe com o lugar de habitação, você mexe com mobilidade, você mexe com a segurança, você mexe com saneamento básico, com as infraestruturas todas da vida de um indivíduo. Então, por isso que eu estou dizendo que o fator moradia é o centro. E essa gentrificação, que é um fenômeno das demandas de mercado hoje, é um dos fatores que mais estraga ou afeta a dinâmica urbana. Onde está o Estado aqui? Completamente ausente. As demandas de mercado se autorregulam. Então tem favela que gentrifica, por exemplo.
fazem lá um hostel na favela, e aí fica chique, vem turista de fora para visitar a favela, nossa, é incrível, né? Então a favela agora virou gourmet, aí a favela fica cara, as pessoas têm que sair da favela para a favela, é a favelização da favelização, né? A Anitta aparece lá fazendo clipe na favela, a favela vai ficar chique também, vai atrair atenção, e as pessoas que já moravam ali já não conseguem mais sobreviver nesses espaços, entendeu o drama? Então todo o processo vai se tornando cada vez mais complicado nessa dinâmica. Então a vida desses indivíduos se torna cada vez mais difícil. Essas pessoas vão sair dessas cidades, vão procurar cidades menores, onde elas vão ter mais qualidade de vida e condição de sobrevivência? Não, elas vão continuar aqui. Elas vão dar ainda suor, sangue e lágrimas para continuar nessas cidades, porque elas acreditam que uma hora o que é delas está guardado e elas vão ser reconhecidas e elas vão vencer na vida. É isso que a maioria acredita, que vale a pena o sacrifício. Vai acontecer, elas vão vencer na vida? Não, elas não vão vencer. A maioria vai passar fome, a maioria vai entrar em estado de miséria, nós retornamos com quadros cada vez mais pesados de desigualdade social, a maioria não consegue se estabilizar no mercado e com as crises nascentes no nosso cenário, o problema vai ficar ainda mais grave. Adianta dizer? Não. A esperança é muito maior do que o senso de realidade. Isso só para citar alguns dos fenômenos vinculados a esses colapsos aqui. Sem contar que, até para quem tem uma condição de vida melhor, ou quem não sofre tanto com, digamos, o colapso da moradia e esses fatores todos, nós ainda temos um grave problema com, vamos dizer, a indústria do medo, que talvez seja uma das mais fortes dentro do contexto urbano contemporâneo. Pesadíssima, violentíssima. Nós vivemos tudo hoje dentro das cidades. Nós vivemos ansiedade, nós vivemos depressão, nós vivemos transtornos de humor, nós nos drogamos de todas as formas possíveis, com álcool, com cigarro, com todo nível de entorpecente conhecido, com ansiolíticos, para não perceber a dinâmica de estralhaçamento da nossa sanidade mental, né? Nós vivemos com medo da violência, com medo das doenças, com medo de perder o emprego, com medo de perder a produtividade, com medo de não passar no concurso, de não passar no vestibular, afetados pelos ruídos, pelo barulho, poluição sonora é fator, ou seja, nós vivemos um colapso também, já que eu estou adorando essa palavra, para mim é a palavra do século, gente, colapso. Colapso, apocalipse, adoro. Colapso da resistência psíquica, né? Ou seja, a nossa resistência psíquica é minada até a última gota. E nesse colapso da resistência psíquica, adeus saúde mental, adeus qualidade de convivência, adeus diálogo, adeus vida, né? Então, isso justifica boa parte dos nossos transtornos mentais, justifica boa parte dos conflitos vividos no espaço urbano. Ou seja, nós vivemos um esgotamento das nossas defesas psíquicas até a gota e mal nos damos conta disso, até porque essa indústria do medo dentro das cidades é considerada normal, ela é banalizada, ou seja, a maioria considera que isso é a vida, até porque a maioria de nós já nasceu dentro dessa dinâmica e mal percebe que isso seja um problema. É assim mesmo, ou seja, é um fator cultural, ou seja, a indústria do medo já é um artefato cultural urbano constituído. Então, sendo um artefato cultural urbano, nós nunca paramos para nos questionar que o nosso sono anda devastado, que nós acordamos mais cansados do que nós somos no domingo, que nós não conseguimos trabalhar sem suporte de um café, de um energético, de alguma coisa que nos mantenha acordados,
que a gente precisa tomar remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para manter estados de alerta, remédios para nos dopar em relação à realidade, remédios para sentir felicidade, para sentir prazer, para sentir. Nós não nos atentamos para o fato de que nossas relações pessoais estão destruídas, mesmo que a gente disfarce em forma de rede social, em forma de fotos e mimos que nós postamos todos os dias. Mas nós ainda consideramos que tudo isso seja natural, que seja cultural. Então, é um processo de destruição progressiva da nossa existência. A nossa mentalidade sente, os nossos laços sociais, o nosso capital social sente, o nosso corpo sente. Nós adoecemos mais. O nosso envelhecimento precoce é visível, as nossas doenças são visíveis, a nossa perda da imunidade é visível. Nós estamos gritando desesperados em torno desse processo e raramente percebemos que isso é um fator desse problema, vinculado a esse problema. Então, isso só para levantar alguns dos fatores vinculados a essa dinâmica urbana e alguns dos fatores que precisam ser repensados. A gestão urbana precisa ser repensada urgentemente. Tanto as prefeituras, que eu vivo dizendo que são um dos agentes mais profícuos na mudança de uma perspectiva de sociedade, quanto o próprio Ministério das Cidades, que está dedicado a isso também, precisa revisar a sua gestão, a sua atuação em relação a esses mecanismos de organização social, para que talvez nós possamos ter cidades mais uma vez construídas em função do indivíduo, não em função do capital. Nós, como Henri Lefebvre comenta, nós deveríamos ter direito à cidade, não sendo, vamos dizer, consumidos por elas como nós estamos sendo. As cidades são nossas, mas parece que elas estão sendo roubadas de nós e estão sendo colocadas contra nós cotidianamente. Então isso precisa ser urgentemente revisto. Nós temos direito à cidade e é papel da gestão das cidades, do poder executivo de cada município rever isso, nos devolver as cidades. Nós temos direito a ela. Entendido? Mandem as dúvidas e em breve faço recortadinho cada um dos braços desse programa. Combinado? Até breve.